1 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Davi retirou-se dali, se refugiou na caverna de Adulão, e quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram para ter com ele. Ajuntaram-se a ele, pois todos os homens se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com esse moraram por todo o tempo que Davi esteve naquele lugar secreto. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiqueis nesse lugar, não fiqueis nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu foi para o bosque de Herete. Só até aí, irmãos. Vocês podem sentar. Meus irmãos e irmãs, há algum tempo que eu tentei lembrar hoje cedo, mas não estou muito convencido de quando, mas eu sei que não tem muito tempo. Nós compartilhamos algumas coisas sobre esse texto e nessa oportunidade eu quero voltar a esse texto, que é um texto muito famoso, um texto muito conhecido, que é onde as coisas começaram a se apresentarem para Davi de uma forma diferente. E, de fato, há muita coisa aqui que a gente pode e deve falar. Eu lembro que da última vez que eu li esse texto, que eu preguei sobre ele, eu falei especificamente, eu bati muito na tecla das questões de Davi com a sua família e como que ele resolver isso acabou sendo a porta dele de entrada para ser o rei de Israel. Hoje eu quero usar esse mesmo texto, mas para caminhar com vocês a partir de outras ênfases e outros princípios que eu consigo perceber aqui nesse texto, para que a gente possa estar bem situado no contexto que está acontecendo aqui, é que Davi estava fugindo do rei Saul, porque Saul havia desejado de tudo quanto era forma matar Davi, ele havia decidido fazer isso, ele queria de tudo quanto era jeito acabar com aquele que ele considerava uma ameaça para a sua liderança, porque Davi havia alcançado diante do povo um carisma muito grande. Afinal de contas, a bênção de Deus estava sobre Davi, porque quando Saul resolveu desobedecer a Deus e sacrificar ao invés de obedecer, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, disse para o rei Saul que Deus já estava procurando uma outra pessoa que fosse segundo o seu coração. E Deus encontrou em Davi essa pessoa. Samuel consagrou Davi como rei de Israel, mas ele não assumiu efetivamente como rei de Israel. Você sabe a história,
ou a maior parte aqui sabe da história. Davi não assumiu de imediato o reinado. Ele foi alguém consagrado, mas essa consagração não outorgou a ele uma ação imediata como rei. Ele não se tornou imediatamente o rei de Israel. Ainda aconteceram muitas outras coisas. E eu estou muito certo que 1 Samuel capítulo 22 é o desatar na vida de Davi desses grilhões, essas portas que ainda estavam fechadas para ele assumir efetivamente como rei de Israel, ou ser efetivamente o rei de Israel. Então guarde isso. Uma coisa é quando você tem uma promessa, quando você tem uma expectativa de que algo aconteça. Diferente é quando você já está usufruindo disso, quando isso já está acontecendo na sua vida. E nós precisamos, com o olhar nesses dois panoramas, nesses dois quadros, entender aonde nós estamos. Se nós estamos na promessa ou se nós estamos no cumprimento dela. E se reconhecermos que ainda existem coisas de Deus acontecerem na nossa vida, correr para colocar em prática na nossa caminhada os princípios que aqui estão contidos. Davi possuía um chamado, possuía uma consagração, mas só depois desse evento na caverna de Adulão, que eu já falei muito aqui, que ele acabou se tornando líder de 400 homens endividados, apertados, tristes e abatidos, ele usou daqueles 400 homens para serem os seus soldados, e ele se fez líder e chefe deles. Então, possuir uma consagração e chamado não necessariamente significa que você vai ter o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Primeiro, a gente precisa entender que todo chamado tem uma ou mais condições. Então, essa é a primeira coisa. Todo chamado possui uma ou mais condições. Você vê que tem pessoas que você olha para elas e diz o seguinte: poxa, essa pessoa tem todas as condições para prosperar nisso que ela faz. Essa pessoa tem todas as condições para ser bem-sucedida nisso que ela deseja fazer, mas fica só no campo da promessa, isso nunca acontece. Você conhece pessoas assim? Ou você se olha no espelho e reconhece que alguma área da sua vida ainda não desatou, e você sabe, ou você pelo menos tinha expectativa há um tempo atrás, de que isso hoje, nesse momento que nós estamos, nessa data que nós estamos, você tinha expectativa de que isso já tivesse acontecido. Você não precisa levantar a mão, não precisa se manifestar, mas é bem provável que vários irmãos e irmãs, várias pessoas aqui, ou daquelas que estão participando de forma remota, já chegaram à conclusão, a partir do olhar na vida de outros ou da sua própria vida, que existem coisas que já poderiam ter avançado e não avançaram, que existem aspectos da sua vida que precisam avançar. Então, eu preciso também te falar que todo chamado possui uma ou mais condições. Não é automático. Deus não diz: olha, eu quero fazer isso na vida dessa pessoa e vai acontecer independentemente de processos. Não é assim. Veja que essa foi uma decisão do próprio Deus de fazer com que tudo obedecesse ao princípio dos processos. Se Deus entendesse que num estalar de dedos ou num bater das suas mãos tudo aparecesse, Ele não precisaria ter levado 6 dias para criar o mundo. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas e no 7º dia Ele teve o seu sabatismo, o repouso sabático. O processo da criação acabou. Então, se Deus não entendesse que os processos são importantes, Ele não teria levado vários dias para criar o mundo. À medida que Ele fosse pensando as coisas, tudo já poderia simplesmente aparecer. Você não acha que Deus tem poder para isso? Claro que tem, ora. Mas Ele resolveu fazer todas as coisas a partir de processos. Porque Ele entendeu que quando nós respeitamos processos,
que quando nós temos a incumbência de assumir princípios dele na nossa vida, nós vamos crescendo a partir do cumprimento desses princípios. E se todas as coisas acontecessem de forma automática na nossa vida, o prazer do processo com Deus, o prazer da caminhada com Deus e o crescimento que só vem, que só se manifesta a partir da caminhada com Deus, nós não usufruiríamos disso, nós não experimentaríamos isso. Então seríamos robôs, seríamos seres automáticos, aonde Deus apertaria botões e nós responderíamos apenas aos estímulos do apertar desse botão. E Deus não fez o ser humano automático, Deus não fez a vida automática. Tudo responde a processos. Então, todo chamado tem uma ou mais condições. Davi já havia sido consagrado como rei, mas sem efetivação, porque Deus ainda tinha coisas para fazer na sua vida. Você pode ser uma potência nas mãos de Deus. Ih, rapaz, você ainda ficou em casa, né? Vou repetir para ver se você reage. Você pode ser uma potência nas mãos de Deus. Isso aí, responda isso. Tome posse dessa verdade. Não fique à margem disso, não fique simplesmente olhando como quem não vai experimentar isso. Você pode ser uma potência nas mãos de Deus, sua família pode prosperar, seus negócios podem avançar, o ministério que Deus colocou nas suas mãos pode prosperar, mas isso se tornará, ou será, ou se manterá apenas como uma retórica, ou uma simples narrativa de um evangelista, se você não entender que Deus vai te efetivar a patamares maiores. E se Deus quer te colocar em patamares maiores, é porque existe uma escala para ser respeitado. E é sobre isso que eu quero te falar nessa manhã. A primeira coisa é que o versículo 1 diz que Davi se retirou para um lugar chamado Adulão, que eu já falei aqui numa outra oportunidade que eu preguei sobre esse texto. Eu disse que Adulão não era um lugar que tinha uma caverna e você ficava ali. Adulão era um complexo de cavernas, eram várias cavernas. E por isso todo mundo queria se retirar, ou não ser encontrado, ou ter dificuldade de ser encontrado, ia para Adulão. Porque você entrava numa caverna, mas o cara não estava ali, o cara podia estar em outras dezenas, em uma outra caverna das dezenas que ali existiam. Então era um complexo de cavernas, não era um lugar fácil de ser encontrado. E Davi foi para Adulão por uma questão estratégica mesmo, porque ele queria se retirar, ele queria estar num lugar à parte. Todo homem, toda mulher de Deus, para efetivar promessas na sua vida, precisa entender o princípio do tempo, precisa entender o princípio do retirar-se. A Bíblia diz que Deus, em um momento, chamou o profeta Elias e falou para ele o seguinte: retira-te. Fique ali no ribeiro do Querite, e ali eu vou falar com você. E Elias ficou um tempo no ribeiro do Querite. A Bíblia diz que de manhã os pássaros traziam pão, traziam carne para ele, ele bebia a água do ribeiro. Em um outro momento, Deus falou para Elias o seguinte: agora saia da caverna. Ele já não estava mais no ribeiro, ele estava numa caverna, e Deus falou para ele: saia da caverna, mostra-te ao rei Acabe, mostra-te a Israel. Então veja, que o mesmo Deus, para o mesmo profeta, disse duas coisas em tempos distintos. Em um momento Deus falou: se retire. Em um outro momento Deus falou: se mostre, amostra-te a Israel. Mostra-te ao rei Acabe. Em um momento Deus te chama a se retirar, em um outro momento Deus te chama a mostrar-se, porque existe o tempo de Deus. E retirar-se era ali um período de guardar-se para falar com Deus, para escutar exclusivamente Deus, porque no meio da confusão que Davi estava, dificilmente ele ouviria Deus falar como Deus queria se manifestar a ele, porque ele tinha que guerrear,
ele tinha que cuidar das suas coisas, ele tinha que cuidar dos seus liderados, ele tinha que cuidar de fugir do rei de Israel, que estava sempre planejando alguma coisa contra ele. Então, ir para Adulão foi um exílio espiritual para Davi. Foi um momento em que ele decidiu ouvir Deus falar com ele. E quando você olha o texto bíblico, você vê que vários personagens, não apenas Elias, como eu citei, vários personagens bíblicos em algum momento tiveram que se retirar. Paulo se retirou durante 14 anos, a sua conversão, ao início do seu ministério, ele se retirou 14 anos. Mas aí você vê Atos 9, conversão de Paulo. Aí a partir de Atos 9 você já vê Paulo agindo, fazendo. Aí você pensa que foi uma ação imediata. Em ato contínuo, a sua conversão, ele já começou a trabalhar, e não foi assim. Você vê que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, e mesmo depois de ser batizado publicamente, e de ter também uma ação pública de Deus dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro, ele foi para o deserto e ficou ali 40 dias em retiro espiritual, ouvindo Deus falar, sendo ali alimentado pelas coisas de Deus, passando por todo o estreito das tentações, se fortalecendo para um tempo de um ministério que foi curto, que durou apenas 3 anos, mas que foi a maior das ações ministeriais de todos os tempos. Então você vê claramente no texto bíblico que existe um potencial enorme do retirar-se, desse tempo de preparação para um projeto maior, desse tempo onde Deus vai treinar você, desse tempo onde Deus vai aperfeiçoá-lo. Eu não estou falando de um seminário teológico, eu não estou falando de um lugar onde você vai estar afastado da sua família apenas. Se Deus te levar para um contexto como esse, ótimo, é problema dele com você. Mas eu não estou falando especificamente de um contexto de separação física das pessoas, onde você vai ficar 1 ano, 2 anos longe da sua família, 4 anos longe da sua casa. Eu não estou falando exclusivamente de um tempo como esse, mas estou falando de separar a sua vida, de entender que há um tempo onde Deus quer te tirar do meio da confusão para falar contigo, para ministrar o seu coração, para deixar as coisas claras, aquilo que Ele pretende fazer na sua vida, para que aquele seja um tempo onde Ele vai respaldar você para todo o percurso ministerial. Eu falei de Elias, eu falei de Jesus, eu falei de Paulo, estou falando de Davi, poderia citar também os próprios discípulos de Jesus. Eles eram muito ansiosos, Jesus os chamou e eles eram muito ansiosos para verem as coisas, quem vai ser o maior entre nós? Quem vai continuar aqui a obra? Quem vai estar? Quem é o segundo aqui na hierarquia? Como é que vai ser? Como é que vai deixar de ser? E Jesus, durante aquele período de ministério, ele não apenas exerceu o ministério, mas como ele também treinou os discípulos a partir dessa dinâmica do retirar-se. Antes de começar efetivamente cura, libertação, Jesus chamou seus discípulos para o que nós conhecemos o texto bíblico do Sermão da Montanha, onde ali Jesus deu o que nós chamamos também do beabá da fé, o manual da vida cristã. Davi tinha condições de propor um desafio a Saul, claro que tinha. Ele tinha condições de chamar Saul para uma guerra, tinha. Para uma briga particular, tinha. Mas ele preferiu não assumir o reino pelos seus próprios esforços. Você tem condições de avançar a partir da força do seu braço? Até tem, mas não é prudente que você faça assim. Se retire, viva um tempo onde você vai ouvir Deus falar. Se for necessário nesse tempo, você se desligar momentaneamente de algumas coisas que você entende que precisa se desligar, se desligue. Qual o problema disso? É até um princípio de maior disciplina. Mas o que eu quero enfatizar é que todos nós
Se queremos avançar, se quisermos avançar em algum aspecto da nossa vida, a gente vai precisar cumprir esse princípio que Davi cumpriu, do retirar-se, do afastar-se um pouco. Qual foi o último momento que você colocou isso como uma prioridade na sua vida? Eu vou ficar um tempo ligado naquilo que Deus quer falar comigo. Eu não vou sair dessa posição até que Deus fale. Nós temos o exemplo clássico do profeta Daniel, em que ele ouviu a voz de Deus dando a ele um sonho, uma visão que ele não entendeu nada, vezes nada. E ele entendeu o princípio, se ele não entendeu o sonho, ele entendeu o princípio do retirar-se. E se retirou, e ficou orando e jejuando. E eu sempre digo, quando eu menciono esse texto de Daniel, que Daniel não colocou como princípio, eu vou jejuar 21 dias, não. Ele foi simplesmente orar e jejuar, demorou 21 dias, porque foi esse o tempo em que houve a batalha espiritual dos demônios com os anjos de Deus. Ele simplesmente decidiu orar e jejuar até que Deus falasse com ele. Você quer prosperar, você quer avançar, você quer se tornar uma pessoa que avança nessa área que Deus, o próprio Deus gerou no teu coração, que te chamou para fazer, que te consagrou para isso, mas sem entender o princípio do retirar-se, isso não vai acontecer. O êxito das nossas batalhas estão relacionados com a nossa capacidade de refúgio em Deus, de guardarmos-nos em Deus, de estarmos escondidos debaixo das asas de Deus. Não vai acontecer se você não entender esse princípio. Diversos salmos de Davi nos mostram o seu apego ao altar de Deus. O salmo, um dos salmos que eu mais gosto de Davi é quando ele diz: quando eu me verei de novo diante da face de Deus. Tem gente que já está esperando, já começa o culto esperando a hora de terminar. Tem gente que já começou a semana, já entrou domingo, ele já está pensando no próximo final de semana. Tem gente que começa uma coisa, ele já está pensando em outra coisa, ou seja, ele vive agitado pelos seus próprios negócios e causas. Aí você vê que Davi, a única pretensão dele, vou refazer a frase, a maior pretensão dele, era quando ele se veria de novo diante da presença de Deus. O maior fascínio de Davi era retirar-se. Um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que quer avançar e que está em processo de efetivação de promessas, é aquele e aquela que persegue a vontade de Deus e por isso se retira. Vou repetir, retirar-se não significa exclusivamente que você vai estar em um seminário 5 anos, que você vai estar num mosteiro 10 anos, longe de tudo, para se conectar com o Criador ou com uma divindade. Não, retirar significa que você vai colocar como prioridade o altar de Deus na sua vida, para ouvir Ele falar. Hoje você está agitado com uma porção de coisas, hoje você tem uma porção de prioridades, e o que Deus está falando contigo? Aí você olha assim, poxa, Davi foi um camarada muito grande, foi, mas não porque ele teve um chamado, mas porque ele soube caminhar para que o chamado se cumprisse. E retirar-se é a primeira coisa. Depois, ele teve que ajustar alguns fundamentos à sua vida. E eu, pregando aqui uma vez sobre esse texto, eu falei especificamente sobre a questão da família de Davi. Hoje eu não vou falar sobre a família de Davi, deixa para que eu volte nisso um outro momento. Mas fica claro que ele ajustou fundamentos à vida. Não adianta você ter um chamado, não adianta você ter um sonho, uma ambição, se você não ajusta a sua vida. O Salmo 50, versículo 23 diz: aquele que coloca em ordem a sua vida verá a salvação de Deus. Antes mesmo dos 400 homens se juntarem a Davi, o texto que nós lemos afirma que a sua família foi até ele. E quando a família de Davi vai até ele, e ele então percebe que a sua família o reconhece como um homem de Deus, o reconhece como alguém importante, porque antes a sua família não o via assim. A Bíblia diz que ele foi até
um rei amigo e pediu um asilo para sua família. Então, quando a família de Davi se une a ele, naquele momento tão difícil e delicado que ele estava, isso significa que a família respaldava o seu ministério. Coisa que antes, quando ele foi ser consagrado como rei de Israel, isso estava meio que nebuloso, porque Samuel teve que perguntar várias vezes se Jessé, o pai de Davi, tinha outros filhos. Isso significa que ele ajustou algo que era fundamental. E não apenas a questão familiar, mas qualquer outra área fundamental da sua vida precisa estar ajustada se você quer avançar em Deus. Eu conheço pessoas que você olha para elas e diz, poxa, camarada prosperou, avançou. Mas quando você começa a cavar, tem problemas sérios ali, fundamentais. Eu lembro uma vez, há pouco tempo, coisa de, acho que 2 anos e pouco, eu ainda estava em Campo Grande. Eu estava procurando, na época, para trocar de carro. Queria trocar de carro e tal, estava precisando trocar de carro. E eu vi um anúncio, eu não conhecia o dono da agência. Eu vi um anúncio e me chamou a atenção aquele carro, era lá perto da igreja que eu era pastor, e eu fui até aquela loja. Só que eu já cheguei lá, estava fechando a loja. Uma loja muito grande, de esquina, muitos carros, mas um funcionário da loja estava fechando o portão da loja. E eu perguntei a ele, amigo, você já está fechando e tal? Poxa, eu queria ver, não consegui chegar antes, queria ver um carro e tal. Aí ele falou, o dono está lá dentro, se ele te atender, tranquilo, eu já estou fechando. Aí ele deixou eu entrar na loja e o dono estava lá sentado no escritório e ele me atendeu, tal, mostrou o carro, falou sobre o carro e tal, aquela conversa toda ali da negociação. E no final a conversa acabou descambando para questões familiares, porque ele perguntou de onde eu era, o que eu fazia. Eu falei, eu sou pastor da igreja metodista aqui no bairro e tal, ali. E quando ele ouviu de mim que eu era pastor, ele então desarmou e começou a falar de questões da vida dele. A loja já estava fechada mesmo, e ele começou a falar. Uma loja enorme, grande, muitos carros, um camarada próspero, mas com a família toda arrebentada. E ele começou então a falar da família, e a gente esqueceu a questão do carro e começamos a falar da vida dele. E a gente foi conversando até o portão, e ele falando, nós trocamos telefone, depois acabou que eu não comprei o carro dele, eu fiz negócio de uma outra forma, em um outro lugar, mas até há pouco tempo a gente ainda se falava por mensagem, perguntava, e aí, como é que estão as coisas? Porque não adianta o quanto pela sua força você avança numa área, se aspectos fundamentais da sua vida não estiverem ajustados, você pode ter aparentemente tudo que humanamente se fala ou se considera como prosperidade, que você não terá nada. Camarada com uma baita loja em Campo Grande, várias lojas de carro existem ali, a dele é uma das maiores. Mas ele não tinha paz porque a sua família estava sendo destruída. São áreas fundamentais da vida. Aí eu pergunto, onde você quer chegar? E se você quer chegar muito longe, se você quer avançar bastante, seja a área que agora você esteja desejoso ou desejosa de avançar, você vai precisar ajustar áreas da sua vida, áreas fundamentais. Aí você vai dizer assim, pastor, quer dizer então que para Deus fazer algo na minha vida, tudo vai ter que estar certinho, milimetricamente? Eu vou dizer a você que não, claro que não, até porque o próprio apóstolo Paulo falou que o nosso objetivo é chegar à perfeição, e ele diz, não que eu mesmo tenha alcançado essa perfeição, eu estou prosseguindo para o alvo. Então não significa que Deus só vai fazer algo grande na sua vida quando você tiver alcançado o nível da perfeição, não é isso. Repito, o próprio apóstolo Paulo disse, não que eu mesmo já tenha alcançado esse nível de perfeição, eu estou prosseguindo para o alvo, mas é óbvio que Deus não vai fazer nada relevante na nossa vida se áreas fundamentais da nossa vida não estiverem ajustadas. Eu não estou falando de todas, eu estou falando de áreas fundamentais, aquilo que é o fundamento.
Você pode mudar para a casa que você construiu, se ela não tiver a pintura, a cor na parede da pintura que você queria dar. Você pode mudar para a casa que você construiu, se todos os móveis que você queria comprar não estiverem lá dentro. Você pode mudar-se para a casa que você construiu, se lá dentro você não tiver todos os utensílios, os eletrodomésticos que você queria comprar. Mas você não pode mudar para a casa que você quer morar se ela não tiver colunas, se ela não tiver o sustento, a base. Não dá. Eu posso morar numa casa sem bolso, eu posso morar numa casa sem pintura, eu posso morar numa casa que não tem sofá, eu posso sentar no chão. Eu já morei numa casa assim. Quando eu morava sozinho em Pádua, eu tinha um apartamento gigante, 3 quartos, suíte, eu não tinha móveis, eu só tinha um colchão que eu dormia na sala, a geladeira e o fogão, e era o que me bastava. Eu tinha um lençol grande que eu botava no chão, assim, num quarto, e a minha roupa ficava ali no chão, eu só tirava para passar. Coisa de quem mora sozinho, deixa quieto, quem já morou sozinho sabe como é que é. Mas eu não poderia jamais morar numa casa sem base, sem fundamento. É assim a vida com Deus. Você pode não ter vários utensílios, vários pormenores que Deus quer fazer, mas que não são fundamentais. Mas você não pode caminhar de forma próspera sem fundamentos. Aí eu poderia ficar aqui a manhã toda, enveredar tarde e noite, falando em vigília, dizendo para você sobre as áreas fundamentais. Mães, eu prefiro resumir dizendo a você o seguinte: o Espírito Santo, que fala com você de uma forma que eu nunca vou conseguir falar, que acessa áreas da sua vida de uma forma que eu nunca vou conseguir acessar, e ele está aqui nessa manhã. O Espírito Santo, nesse momento, ele está dizendo a você quais são as áreas fundamentais que estão bagunçadas na sua vida. Ele está dizendo a você isso. Ele está falando com você. Ele está dizendo que esse relacionamento que você tem vai te levar para o buraco. Você luta contra isso, eu sei, mas Ele está falando com você. Lá no fundo você sabe que não é o melhor. Você está se esforçando para ver, para lutar contra a sua consciência, mas você sabe que não vai dar certo. O Espírito Santo está dizendo a você que você deve ter muito cuidado com essas conversas que você anda tendo na internet, porque isso vai deteriorar a área moral da sua vida. O Espírito Santo está dizendo a você que esse negócio que você está para fechar, que você acha que vai ser bom, porque de alguma forma você vai conseguir ludibriar uma lei aqui, outra ali, e vai acabar tendo mais lucro. O Espírito Santo está falando para você que você precisa ajustar esse fundamento da vida. O Espírito Santo está dizendo a você que se você não perdoar, você pode cavar poços, mas nunca vai ter água na sua vida, nunca vai ter água no seu poço. Lembre-se do caso do filho de Abraão, do Isaac. Isaac é um exemplo clássico disso. O camarada que tinha todas as possibilidades para prosperar, tinha uma esposa que ele amava, tinha filhos que ele amava, tinha um bom nome, que era o nome do seu pai, tinha poços que o pai havia cavado, e poço na antiguidade era propriedade. Era propriedade, ele tinha poços que foram cavados pelo seu pai. Os poços que ele havia cavado e os inimigos brigado, ele finalmente tinha cavado um poço que ninguém brigou por ele. Mas sabe o que havia acontecido com Isaac? Não tinha o essencial de um poço, não tinha água. Aí a Bíblia diz que ele deu o nome do poço de Reobote. O Senhor nos deu um lugar amplo, espaçoso, mas não tinha água. O que adianta um poço sem água? Aí ele vai e se reencontra com Abimeleque, se perdoam mutuamente, pedem perdão um ao outro, se reconciliam. E após ele ter se reconciliado, a Bíblia diz que um servo de Isaac veio a ele e disse: Isaac, lembra daquele poço que nós cavamos? Nós achamos água nele. Essa é uma área fundamental para muita gente que está travando uma porção de pessoas, uma porção de gente aí na caminhada com Deus. Muita gente presa, porque não perdoou,
Porque vira e mexe está sempre tirando da manga aquele trunfozinho da mágoa. Ele acha ou ela acha que é um trunfo. Quem não perdoa acha sempre que é um trunfo na manga aquilo que você vem guardando. Mas isso não é um trunfo, isso joga contra você. Pode ser um trunfo na sua cabeça na discussão com o outro, que faz você se sentir bem momentaneamente, porque você diz, eu ganhei a discussão, porque eu tinha um trunfo contra ela lá de 1930 e que eu joguei na cara dela agora. Ganhei a discussão. Mas toda vez que você puxa esses trunfos à sua manga, você traz um passado que você já deveria ter curado. E por isso, não importa o quanto você cave poços no mundo, não importa o quanto você cave poços, nunca vai ter água nesse poço, até que você perdoe. É uma área fundamental da vida. Relacionamento, negócios, postura moral, perdão, mágoas. Como eu falei, poderíamos ficar aqui em vigília falando sobre áreas fundamentais da vida. E Davi renovou isso. Eu quero encerrar. Por último, eu quero falar de uma outra coisa que foi essencial para Davi ver cumprido na sua vida as promessas de Deus. A Bíblia diz que a unção de Deus na vida de Davi foi atrativa. Foi atraente, perdão. A unção na vida de Davi foi atraente, ela foi atraindo pessoas. Quem quer se unir a alguém que está fugindo do rei? Quem quer se unir a alguém que está fugindo da polícia? Se você vê alguém fugindo da polícia, corre da pessoa, né? Porque é até perigoso você esbarrar com alguém que está fugindo da polícia, porque ela pode te pegar como refém dela, para te usar como escudo. Lamentavelmente, essa semana aconteceu uma morte em Angra dos Reis, viralizou aí vídeos nas redes sociais. 3 jovens foram assaltar uma loja de telefonia em Angra, aí 2 se renderam, um pegou uma funcionária para fazer de refém e ficou andando no centro da cidade com a menina como refém, até que a polícia o abateu, matou o rapaz e salvou a menina que era refém, mas ele morreu, perdeu a sua vida. Então, é até perigoso você esbarrar com alguém que está fugindo da autoridade, da polícia, porque ele pode te fazer mal. Então, ninguém quer bater de frente, ninguém quer se associar a uma pessoa que está fugindo de uma autoridade, porque ele só vai te fazer mal, ele vai te influenciar de forma negativa, ele pode fazer mal a você. E Davi, ele não era, aos olhos de Deus, um malfeitor, mas aos olhos da autoridade da época, ele era um fugitivo, ele era um malfeitor, ele não era uma boa companhia, ele não era uma pessoa boa para se estar próximo. E ele se escondeu, só que 400 homens viram em Davi a possibilidade de se unirem a ele, porque a unção atrai. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a capacidade de entenderem que foram chamados e chamados. A missão de influenciar e treinar outras pessoas. A Bíblia diz que Davi se fez chefe de 400 homens endividados, apertados, abatidos e tristes. Ele influenciou e treinou aqueles homens. 400 homens que se tornaram no exército de Davi. A nossa missão é liderar, é treinar pessoas que se encontram perdidos. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre o chamado para discipular pessoas. Quem você discipula, quem você tem influenciado para Cristo, a quantas vidas você tem pregado a palavra de Deus. E é lamentável que na caminhada da igreja, esse princípio para muitas pessoas tenha se tornado algo específico de alguns, aonde Deus vai chamar alguns para pregarem, aonde Deus vai chamar alguns para serem influência. Isso não é verdade, isso é mentira do diabo. Deus chamou a todos nós. Alguém vai falar assim, pastor, mas isso é o que eu posso fazer para Deus. Não, negativo. Isso não é o que você pode fazer para Deus. Isso é o que você deveria fazer para Deus e que se associaria, influenciaria, determinaria diretamente a bênção de Deus à sua vida.
Porque enquanto alguns acham que pregar a palavra, que discipular pessoas, que influenciar pessoas, que trazer pessoas para o aprisco de Deus é algo que eu faço para Deus e se eu não faço, está bom também. A despeito desse equivocado entendimento, nós precisamos entender que sermos treinadores, influenciadores de perdidos, determina diretamente a bênção de Deus na nossa vida. O nível que você avança no reino de Deus, o nível que você avança nos seus negócios, o nível que você avança na sua família, o nível que você avança nas suas prioridades, é compatível, é associado com o nível que você se torna um treinador e um influenciador de pessoas para o reino de Deus. Isso é óbvio. Pessoas que não são influenciadoras do reino de Deus, que não abençoam vidas, que a vida dessas pessoas não tem qualquer influência em uma vida melhor para o outro, isso significa que você não está apto ainda a ver na sua vida efetivado patamares maiores. Davi tinha um chamado, tinha uma consagração, mas nada aconteceu na sua vida até que ele se retirou, até que ele ajustou áreas fundamentais da vida, coisas da base. Como eu te falei, você pode morar numa casa sem pintura, você pode morar numa casa até sem móveis, como eu já morei, mas você não pode morar numa casa sem coluna, sem as sapatas, porque na estação das chuvas, sua casa pode cair. Nada aconteceu na vida de Davi até que ele influenciou e treinou pessoas que estavam perdidas. Aí alguém vai perguntar: pastor, como é que eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida? Como é que Deus vai me abençoar? Se eu fizer 300 semanas de campanha no monte ou numa caverna, Deus vai me abençoar? Pode ser que sim, se você aprender essas 3 lições. Retirar-se, um tempo onde você vai ficar ouvindo Deus falar contigo e te colocar em linha com os propósitos dele. Segundo, quando você vai olhar para a sua vida e analisar o que você precisa consertar, quando você se olhar no espelho e reconhecer quais áreas da sua vida precisam ser ajustadas. Terceiro, quando você se tornar um ganhador de almas, um influenciador de perdidos. Agora, no segundo semestre, a gente vai trabalhar muito nesse aspecto na vida da igreja. Discipulado, influenciar pessoas. E você vai ficar incomodado. Se você não for convertido, você vai ficar incomodado no segundo semestre, de tanto que a gente vai falar sobre isso. Vai dar comichão, vai dar coceira, vai dar vontade de sair da igreja. Mas só quem não é convertido vai ficar incomodado com isso. Porque quem for convertido à cruz de Cristo vai saber que a subsistência da nossa vida é ganhar almas, é ganhar os perdidos e treiná-los. E à medida que eu vou andando e chorando enquanto eu semeio, eu volto com alegria trazendo a minha colheita. Coloque-se de pé, vamos terminar esse culto. Vamos terminar orando. Qualquer coisa no ambiente da vida com Deus que você não consiga associar a influenciar perdidos, não é parte do processo de bênçãos de Deus na sua vida. Não veio de Deus. Pastor, não entendi. Pode repetir? Vou repetir. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Analise a sua vida agora. Se tem alguma coisa na sua vida que não tenha associação, que você não consiga associar com treinar e ganhar e treinar perdidos para o reino de Deus, não veio de Deus. Não tem nada a ver com Deus, você está perdendo tempo. Vou repetir, vou dizer pela terceira vez. Ao olhar para a sua vida, se você não consegue associar o que você tem como projeto com a tarefa de ganhar vidas e treiná-las para o reino de Deus, você está perdendo seu tempo, porque isso não veio de Deus. Porque Deus não dá tiro no pé dele, no seu próprio pé, digo. Deus não joga contra si mesmo.
Deus não faz coisas para perder tempo. Se Ele quer ganhar o mundo para o reino dEle, então Ele só vai te dar sonhos, Ele só vai te dar ambições que tenham a ver com isso. Se o objetivo de Deus é ganhar Taquara, Jacarepaguá, os bairros vizinhos para Ele, isso significa que toda a ambição da igreja metodista da Taquara que não tiver associado na ponta em ganhar vidas para Cristo e treiná-las, é perda de tempo, é a nossa vaidade, é para arrumar confusão entre nós. Vamos, ore nesse momento e vamos encerrar esse culto. Diga para Deus: Senhor, eu quero que na minha vida seja efetivado patamares maiores, mais altos, mais abrangentes. Eu quero ver a Tua bênção, eu quero ver crescimento na minha vida, eu quero ver portas abertas, eu quero ver o Senhor fazendo coisas tremendas na minha existência, eu quero ver o Senhor cumprindo propósitos, eu quero ver o Senhor fazendo coisas maiores, eu quero ver o Senhor ampliando a minha visão. Mas eu quero, Deus, como Davi entendeu, eu quero entender a partir dessa pregação, desse sermão. Eu quero entender, Senhor, que eu fui chamado para me retirar em um tempo, que eu fui chamado e chamada para me retirar em um momento, que eu fui chamado por Deus para viver um tempo de intimidade com Ele, entendendo o que Ele me chamou para fazer, entendendo o que Ele quer fazer na minha vida. Eu fui chamado para me retirar. Eu fui chamado para ajustar as áreas fundamentais da vida. Eu vou repetir o exemplo que eu dei. Você pode morar numa casa sem móveis, você pode morar numa casa sem pintura, você pode morar numa casa sem bolso, você pode morar numa casa até sem porta ou janela, mas você não pode morar numa casa sem colunas. A sua vida pode ainda não manifestar tudo que Deus quer fazer, mas você não vai conseguir avançar sem as colunas, sem os fundamentos da sua vida ajustados. Você não vai avançar se a sua vida não estiver associada a ganhar e treinar os perdidos.